Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Nós vamos ler uma parte de Mateus 7, em Mateus 5 e 6, é o Sermão do Monte, onde Jesus explica como deve funcionar a lei do Senhor em nossas vidas. E ele prega bem rigorosamente. Ninguém vai escapar do peso da lei. E hoje à noite nós vamos ouvir mais sobre capítulo 7, 1 até 5, onde Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Até aqui. Queridos irmãos em Cristo Jesus, então o nosso texto, que nós encontramos em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, de certa forma é popular. Parece um provérbio. Pessoas usam esse texto apontando aos outros. Mas a pergunta é: o que Jesus realmente quer dizer aqui? Nós podemos julgar? Julgar é discernir, separar o bom do mal. Todo mundo acha que faz isso. Isso acontece muito. Os pais fazem isso quando eles estão educando os seus filhos. Os professores fazem isso na escola. O policial também faz isso na rua. E o juiz faz a mesma coisa no fórum. Então, esse tipo de avaliação não é proibido aqui. Eu ia dizer, esse tipo de avaliação é necessário para educar os filhos. Eles devem saber o que é bom e o que é mal. Não é errado de avaliar as coisas e os homens, mas muitas vezes esta avaliação se torna superficial e já se transforma num julgamento, numa condenação. Presta atenção, quantas vezes nós não somente avaliamos ou julgamos os atos de uma pessoa, mas também logo condenamos aquela pessoa. Esse perigo é muito grande. A nossa orientação, isso é o mal que também está dentro de nós. A nossa orientação, a nossa observação se orienta quase magneticamente para o lado
mal, o lado ruim de uma pessoa. Nós gostamos de falar dos erros dela, das falhas dela. E raramente uma pessoa fala do lado positivo do seu vizinho. Isso só acontece no cemitério, no meio dos mortos. Mas na vida, as pessoas gostam de falar, fofocar, julgar e condenar. Jesus nos avisa contra isso. Não condenas para não seres condenados. É isso que nós vamos ouvir mais sobre isso. Vamos prestar atenção ao julgamento do irmão, o julgamento de Deus e a oração dos condenados. Irmãos, pode se perguntar de onde vem esse desejo de julgar, de condenar? De onde vem o desejo de observar os erros dos outros? Há pessoas que gostam de ouvir que fulano fez um erro ou falhou. Às vezes dá uma alegria escondida numa pessoa quando está ouvindo que a sua vizinha caiu em pecado. Está vendo? Já não te disse? São dicas que realmente acontecem muito. Porém, de onde vem esse desejo? Será que realmente é a maldade que está dentro de nós? Pode ser. Mas não necessariamente e nem sempre. Certas pessoas têm esse sentimento de julgar, de condenar sem querer, pois vendo que uma pessoa está caindo, elas mesmas se sentem subindo. Na realidade não é assim, mas elas sentem isso assim. Elas se sentem melhor, não porque fulano caiu, mas porque o papel delas mesmo subiu. Pense no julgamento do fariseu, Lucas 18, a parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano. Eu acho que é muito conhecido. Pense no julgamento do fariseu quando ele viu o cobrador de impostos, o publicano, Lucas 18, versículo 11. Ele diz: "Oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como aquele cobrador de impostos." Esse homem, esse fariseu, estava avaliando, julgando e condenando. Condenando a vida do cobrador de impostos, do publicano. Felizmente, ele disse: "Eu não sou assim." Isso é a maneira mais simples de se justificar. Se comparando com outras pessoas que são piores, avaliando a vida delas e as condenando. Isso é o método mais simples para se justificar a si mesmo. E regularmente eu acho que todos nós fazemos isso. Particularmente falando sobre os nossos vizinhos ou sobre os nossos irmãos na igreja, mas acontece também eclesiasticamente, comparando a nossa igreja com outras igrejas, avaliando os erros na vida daquelas igrejas, condenando-las, dizendo que tal igreja é falsa, aquela também. Tem que tomar cuidado com isso, para não se aparecer com orgulhoso. Lucas disse em capítulo 8, 19, que Jesus contou esta parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Orgulho e desprezo
são sentimentos muitíssimos perigosos para todos os homens, mas especialmente para os crentes, e mais ainda para aqueles que são líderes dentro da igreja. Porque líderes é estudar muito, são iluminados, receberam conhecimento, vivem santidade conforme a lei de Deus. Eu sei. Isso deve deixar uma pessoa humilde e cheia de amor. Mas presta atenção, às vezes isso não acontece. Às vezes o contrário acontece. Às vezes uma pessoa se agrada e se glorifica, observando o seu esforço e a sua perfeição. Às vezes uma pessoa está com orgulho e fica soberbo. E se acontecer, aparece um tipo de autojustificação, como o fariseu. Atrás do desejo de julgar está muitas vezes o desejo de condenar. E atrás do desejo de condenar está o desejo de se justificar. E atrás disso há a ideia que as qualidades e os atos do homem decidem sobre o seu destino e sobre o seu valor no reino de Deus. Quem gosta de julgar e de condenar deve se examinar. E deve se perguntar se por acaso, no fundo do seu coração, ela não acredita na justificação pelas boas obras. Quem faz isso deve se perguntar: como funciona a doutrina da graça em nossa vida? O que é graça? Uma coisa que você recebe que você não merece. Como funciona essa doutrina da graça em sua vida? Como funcionam os 10 mandamentos em nossa vida? É o nosso catecismo que explica como os 10 mandamentos devem funcionar. É aqui nos cultos, hoje de manhã. Aqui nos cultos, então, cada domingo, então, são declarados, então, os 10 mandamentos. E muitas vezes, já tantas vezes, que entra um lado, sai do outro lado. E você pode se perguntar, como funciona? Como deve funcionar realmente esses 10 mandamentos? O catecismo diz, para que então manda Deus pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nesta vida? Resposta. Primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor não a natureza pecaminosa de outra pessoa, mas a nossa natureza pecaminosa. E por isso ainda mais desejamos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Em segundo lugar, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados, segundo a imagem de Deus, até que, depois desta vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Me parece que a resposta é bem clara. Cada vez mais conhecemos a nossa natureza pecaminosa e só depois desta vida alcançaremos o objetivo, a saber, a perfeição. Conclusão: nós somos miseráveis pecadores. E esse conhecimento nos deixa humildes. Humilde perante Deus, humilde em nossas orações, mas também humilde em nossas conversas, humilde perante os irmãos, porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém. E por causa disso, Jesus disse, não julgais. Por que não? Qual o motivo para não fazer isso? Um dos motivos poderia ser
porque sabemos muito pouco da situação ou da história dos outros, e por causa disso podemos condenar uma pessoa levianamente sem a conhecer. Isso já é injusto. Isso é pecado contra o nono mandamento. Outro motivo pode ser porque nós também somos fracos. E por causa disso nós não somos dignos de ser juízos dos nossos irmãos. E o terceiro motivo é este motivo: não julgais para não serdes julgados. Pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medes sereis medidos. Presta atenção, dizendo isso, Jesus faz uma conexão entre o nosso julgamento humano e o julgamento de Deus. Não julgais para não serdes julgados, quer dizer, por Deus. Pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, a saber, por Deus. E com a medida com que medes sereis medidos, mais uma vez, por Deus. Eu acho que existe na Bíblia um exemplo bem claro que explica essas palavras. Nós encontramos isso em Mateus 18, 23 até 35. Vamos ler. Mateus 18, a parábola do credor incompassivo. Jesus diz: por isso o reino dos céus... Presta atenção, deixa eu só dizer. Então, pouco antes, Pedro perguntou: quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. O contexto é o perdão dos pecados. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, R$1.000.000. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, preste atenção, ele faz a mesma coisa, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceram. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
Pessoalmente, eu nunca li a parábola de Mateus 18 em conexão com Mateus 7. Mas fazendo isso, eu entendo melhor o que Jesus quer dizer aqui em Mateus 7. Quem somos nós para julgarmos ou condenarmos o nosso irmão? A parábola dos dois empregados nos mostra o caminho certo. Deus é misericordioso e bondoso conosco. Ele nos perdoa os nossos pecados. Ele perdoou o nosso débito gigante, que nós nunca poderíamos quitar. Para nós, esse débito era enorme, impagável. Mas Deus perdoou o nosso débito. E Ele quer que nós sejamos realmente e profundamente gratos. E realmente, irmãos, quem conhece seu pecado, quem conhece a sua fraqueza, quem sabe que não tem condições de pagar os seus débitos, ele ou ela fica grata e humilde. E esta gratidão deve se manifestar na nossa vida com Deus, também em nossa vida com o nosso próximo, no nosso convívio com os irmãos. Deus não quer ver méritos, mas ações de graça. São as mesmas coisas, parecem as mesmas coisas, mas é uma grande diferença. Há uma diferença entre os dois. Os méritos são as boas obras que uma pessoa faz sem amor. Só pensando em si mesmo como ele ou ela pode se justificar perante Deus. Mas as ações de graça, são as boas obras que uma pessoa faz com amor. Porque ele ama Deus e porque ela ama também o seu irmão. Uma tal pessoa observa os mandamentos como... tal pessoa não observa os 10 mandamentos como regras santas para se justificar, mas ela observa Deus. Ela está vendo, observando os seus irmãos. Ela observa Deus que é misericordioso para com a nossa vida miserável. E ela também observa os irmãos com misericórdia, sabendo que todos nós estamos embaixo da ira de Deus. Eu, junto com a irmã que pecou, nós dois somos pecadores. Você é aquele irmão fraco que não sempre mostra uma vida exemplar para todos nós. Você junto com aquela irmã chata. Você junto com aquele irmão exigente. Eu junto com aquele pai que não sabe criar bem o seu filho. Todos nós estamos embaixo da ira de Deus. Eu não sou maior do que aquele irmão ou irmão que pecou várias vezes. E vocês também não são maiores do que aquele irmão ou irmã que pecou várias vezes. Se você não concorda, se você tem dúvidas sobre isso, se você acha que é melhor, você deve pensar 2 vezes. Em primeiro lugar, você deve pensar na sua vida pecaminosa perante Deus. Se espelhar, então, no espelho dos 10 mandamentos. Em segundo lugar, você deve avaliar os seus pequenos erros. Se os seus pequenos erros são suficientes para se justificar perante Deus. Quem acha que a sua vida é boa e seus méritos são suficientes para se justificar perante Deus, ele se engana. Isso é uma doutrina errada, mentira.
se tiver um débito de R$ 1, ou um débito de 1 milhão, não faz diferença. Em ambas as coisas, eu tenho um débito, estou perdido se eu não posso pagar. Ninguém aqui participa da Santa Ceia porque é perfeito. Somos todos pecadores e dependemos da graça de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus, do sangue, corpo de Cristo que ele deu à cruz. Paulo escreveu sobre a mesma coisa em outro lugar. Ele diz em Romanos 14, versículo 10 até 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A direção de Paulo é igual à de Jesus. Ele também diz que nós não podemos nem devemos julgar o irmão, pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Quem nos julga e condena é Deus mesmo. Um dia vamos comparecer ao tribunal de Deus. Já pensou nisso? E como será? Será naquele dia? Seremos julgados com o julgamento que nós tivemos aqui na terra? Conforme o julgamento rígido que tivemos? Ou conforme o julgamento misericordioso que tivemos? Naquele momento, com certeza, vamos nos lembrar as palavras de Jesus. Não julgais para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com medida com que medes sereis medidos. Então, não julgais. Agora, posso me imaginar que uma pessoa vai dizer: pastor, isso é certo. Imagine o meu irmão que caiu em pecado. O que deve fazer? Fechar os meus olhos? O que a igreja deve fazer? A igreja, os oficiais da igreja, não devem visitá-lo? Não devem admoestá-lo? Até discipliná-lo? E se não se converte, condená-lo? Eu vou dizer sim e não. Os oficiais, sim, devem administrar a disciplina cristã. Cristo mesmo nos manda fazer isso. Quer dizer, a disciplina que Cristo nos ensinou. Cristo deu a autoridade a disciplinar. E já deixe-me logo dizer, a palavra disciplina aqui é muito forte, aqui no Brasil, português. Eu sempre prefiro falar sobre discipular. É outra coisa, mas é a mesma coisa, mas outra não. A disciplina serve para discipular. Está entendendo? Então, Cristo deu a autoridade de discipular, de disciplinar, mas é uma autoridade que vem de Cristo. A igreja em si não pode condenar ninguém. Quem condena uma pessoa é Deus. A igreja disciplina uma pessoa conforme a palavra de Deus. A igreja não pode disciplinar se um caso não é claro, se um caso não é investigado.
E a igreja não pode nem deve disciplinar a respeito das coisas que devem ser toleradas. Mas o que a igreja deve fazer é orar. O processo de disciplina que existe dentro das nossas igrejas reformadas serve para isso. Haverá informações à congregação para que a igreja comece a orar para os irmãos ou as irmãs. Não julgar, mas orar. A Bíblia nos ensina isso. Jesus nos ensinou isso pelo seu sermão. Em Mateus 6, versículo 12, ele nos ensina a quinta interpretação. Perdoe nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E depois disso, ele conclui em versículo 14, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Não julgais para não serem julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida que medes sereis medidos. É interessante que esses textos, também o nosso texto, está num contexto que fala sobre o perdão dos pecados. Também Mateus 18, eu já apontei essa pequena parte antes, fala sobre o perdão dos pecados. É o que Jesus quer nos ensinar é isso. Não julgais, mas orais. Orais. Orais, perdoe-nos as nossas dívidas. Nós, o meu e dela, o meu e dele, o meu e daquele irmão, de nossos irmãos. Nós dois precisamos de perdão. Nós todos precisamos de perdão. Pai, perdoe-nos. Quem ora assim não vai se posicionar como juiz em frente de uma pessoa, diante de uma pessoa, mas vai se colocar ao lado de uma pessoa. Não vai condenar a vida da sua irmã, mas vai orar, vai ser advogado para seu irmão, o seu irmã, a sua irmã. Porque ele sabe que ele também é um pecador. Perdoe-nos as nossas dívidas. Lembre-se, todos nós estamos embaixo da ira de Deus. E recebemos a graça pela cruz, a graça de Cristo. Quando tem Santa Ceia aqui? Próximo domingo tem Santa Ceia, irmãos. Pensa nisso. Próximo domingo tem Santa Ceia e você vai comemorar, você vai celebrar a remissão dos pecados que você recebe do sacrifício de Cristo Jesus. Deve ser um momento realmente inesquecível, deve ser um momento que realmente impressiona a sua vida. Por isso também Jesus disse em um certo momento, se você está indo para o templo para fazer um sacrifício e você sabe que um irmão tem alguma coisa contra você, você sabe que existe um problema, um atrito, você vai para lá. Deixe o seu sacrifício em frente do altar e você vai para lá. Por isso, sempre nas igrejas reformadas também, nós temos uma pregação para se preparar para comemorar, para celebrar a Santa Ceia. Para perdoar. Você vive por causa do perdão, da graça de Deus. Você vai visitar o irmão para dar perdão. Então, não julgais, mas orais. Ore pelos seus irmãos, ore por si mesmo. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.